não for agora, acabou. Eu acho que eu vou ter que realmente mudar. Por mais que eu ame, mas eu vou ter que mudar. Meu nome é Angélica Oliveira, trabalho na área de estética, de maço, né, que eu sou massoterapeuta. Acho que uns 23, 22 anos, eu tô bastante tempo na área. Só que essa parte de estética mesmo tem menos tempo, né, um pouco. E eu costumo brincar com as pessoas que me conhecem que eu achava que eu sabia estética. Porque todas as vezes que a gente compra um produto, a gente tem um treinamento. Mas era aquela coisa muito assim, aperta aí e vai. E quando eu conheci o Ricardo, o Lipofarm, eu falo que assim, eu tava assim, de repente o leque abriu. E eu digo pra você, hoje eu sei que é trabalhar com estética, hoje eu sei que quer dar um resultado e ver que aquilo funciona realmente, não é só, passa creme, passa aparelho e tira, não. Que antes era assim. Eu pegava, falou que é para passar e acabou. Não, hoje não. Hoje eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Eu olho para uma pessoa e vejo assim, caramba, dá para fazer bastante coisa. E eu monto em cima de tudo que eu tenho ali, do que eu posso oferecer para aquele cliente. E graças a Deus, hoje em dia, as coisas estão assim maravilhosas em relação ao meu trabalho. Você vê o resultado e as pessoas indicando outras, as pessoas trazendo outras, porque não, vai lá porque eu sei que ela vai te dar resultado. Então isso assim tem sido muito gratificante mesmo. Eu sou uma, você é outra pessoa é outra. Eu tenho um problema, eu tenho uma disfunção, outra pessoa vai ter outra. Então não tem como eu montar a mesma coisa para todo mundo. Porque às vezes eu não vou tratar o que eu preciso tratar do mesmo jeito que eu tratei o colega do lado. Então não tem como. Eu tenho que ver o ser humano, avaliar, palpar, fazer uma anamnese no sentido de se tem algum problema fisiológico, às vezes hormônio, pressão, essas coisas todas. E em cima de tudo que eu vejo, que eu pergunto, aí sim, eu vou montar. E é sempre diferente de uma pessoa para outra. Graças a Deus, eu sempre tive aparelhos, assim, que eu falo que dariam muito resultado antes. Só que quando você compra, as pessoas falam assim, olha, tem um protocolo ali, grau 1 disso, grau 1 daquilo, gordura disso. É só apertar e mete bronca. Mas foi o que a gente falou antes. Eu sou diferente de você, então não tem como eu apertar um botão só e botar para todo mundo. Eu tinha que entender o porquê daquela frequência, daquela intensidade, para que eu uso isso, qual potência, quando, e eu só aprendi com ele. Não adianta que foi só com ele. Eu tenho uma nora, né? Eu tenho um filho já casado e eu sempre testo nela as coisas, entendeu? Eu falei assim, minha filha, deita aí que a gente vai testar isso agora. E eu comecei a fazer nela. E eu falo nada, porque o conteúdo dele é muito grande. Então, nada que ele dá nas aulas, gente, já faz um absurdo de resultado. Então, quando você transforma a vida das pessoas, você dá o que ela quer, um resultado legal. E você vê assim, caramba, eu sou capaz. E eu tô ajudando o outro também, melhorar a autoestima. Tipo assim, posso botar uma roupa melhor? Moro numa cidade de praia, todo mundo quer usar biquíni, todo mundo quer se sentir bem. Então, se você vê que você muda a vida do outro também. Então, isso é gratidão que a gente tem que sentir. A gente faz o que gosta, mas também passa pro outro que quer. A verdade é que a gente, quando vê esse tipo de situação que ele proporciona, assim, a tal das 4 aulas, a gente fica meio assim, não, é mais um querendo vender curso, a verdade é essa, porque tem muitos fazendo isso. Então, assim, naquela época, 2 anos e pouco atrás, estava acontecendo algumas situações, eu falei assim, vai ser minha última cartada para estética. Tipo assim, se não for agora, não sei se vou mudar de profissão, não sei o que vou fazer. E eu vi nele, assim, a luz no fim do túnel, sabe? Assim, se não for agora, acabou. Eu acho que eu vou ter que realmente mudar. Por mais que eu ame, mas eu vou ter que mudar. E graças a Deus ele foi à luz. Comprei mais aparelho, mudei o lugar, tá maior, toda a minha estrutura. Já estava fazendo faculdade, mas as coisas melhoraram. Eu comecei a focar em outros cursos também. Financeiramente falando, se falar que não mudou foi mentira. Consegui bens materiais que eu queria e que hoje eu posso falar que eu tenho. Foi com suor, né, que eu falo, foi com o Lipofarm, que a gente trabalha, a gente estuda para isso. Né? Até brinco que eu sou uma motoqueira aí, minha fajuta, mas eu consegui comprar minha moto do jeito que eu queria, né? Dentro do que eu poderia comprar, tá lá. E fora tudo o resto, hoje eu tenho uma estrutura muito legal e tá melhorando. Cada dia que passa tá melhorando, graças a Deus. Então assim, hoje eu digo para você que eu vivo verdadeiramente da minha profissão e foi tudo, assim, mudou foi tudo surpresa. Então assim, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar que só puxar a saca dele mesmo, mas foi tudo. Eu não tenho que falar nada. Ele realmente foi minha luz no fim do túnel. Aquela coisa assim, se não for agora, eu não vou mais. E ele chegou. Deus mandou ele assim e ele chegou.
Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa terceira aula. Que semana que foi incrível, incrível mesmo. Tivemos ali nossa primeira aula, onde eu te passei toda a matriz, um mapa sobre avaliação, já te dei sacadas, já falei sobre o erro que pode estar te sabotando, o maior erro que para mim, por conta de toda a jornada que eu já vivi, por conta de ter cometido isso, por conta de ver vários alunos que também cometeram esse erro, né, que é o maior erro que sabota os profissionais, mesmo que achar que aquele conhecimento já basta, que achar que já sabe de tudo. Esse, para mim, é o maior erro de qualquer profissional. E dentro da estética, a gente vê muito isso também. Então, falei com você na aula 1. Na aula 2, além das medidas que nós fizemos na nossa paciente, nós já tivemos um resultado de uma associação de técnica, de uma das inúmeras possibilidades de associações que nós temos. E chegamos aqui, então, na aula 3, uma das principais aulas, se não for a principal, né, a principal aula dessa semana. E nessa aula de hoje, como eu disse, uma das mais importantes, é uma aula que eu quero te mostrar as etapas necessárias para que você domine redução de gordura. São etapas importantes e eu vou utilizar, inclusive, algumas aulas de dentro do Lipoparm, de dentro da metodologia, que você vai ter acesso ao Lipoparm, tá? Você que decidir entrar na turma, você vai ter todo o acesso a essas aulas de forma aprofundada, então eu vou utilizar essas aulas práticas, com vídeos, já para te mostrar todos esses passos, todas as etapas que você precisa ter para entregar resultados que fidelizam realmente clientes e resultados que vão influenciar diretamente no seu faturamento. Porque quando nós falamos em resultado, não é só um resultado devido à técnica de execução de um equipamento, mas também técnicas de vendas, técnicas de estratégia de atrair mais clientes, técnica de precificação também, para você precificar da maneira correta o seu produto. Então tudo isso influencia em um bom profissional. Um bom profissional não é só aquele que executa uma boa técnica, mas um bom profissional, na minha concepção e na visão empreendedora, é um profissional que ele consegue dominar, ele consegue cuidar de todas essas áreas, mesmo que às vezes você não tenha uma capacidade técnica, às vezes pensando ali numa precificação, mas você precisa entender os pontos mais básicos para você saber aonde que você pode estar errando e onde você pode melhorar. E isso faz um bom gestor, isso faz um bom empresário. E você que está aí comigo, você é uma grande empresária e nós estamos aqui para aperfeiçoar mais a isso. Quando nós falamos nesse mapa do sucesso que é o Lipoparm, inclusive está compartilhado aí com você a minha tela, quando nós falamos sobre o mapa do sucesso que é o Lipoparm, o que é esse Lipoparm? Muita gente pergunta, Ricardo, o que é o Lipoparm? O Lipoparm, você aprofunda em todas as etapas necessárias para que você tenha clareza. Então você entende todas essas etapas. É um caminho, tá? Então é todo esse caminho que você precisa, um caminho de conhecimento para você entregar melhores resultados em redução de gordura localizada, celulite, aparência celulítica, flacidez e lipedema, porque ele é amplo. Você consegue, né, eu abordo com você todas essas disfunções e no caso do lipedema, essa patologia, então você consegue ter estratégias de forma de protocolo individualizado em cada uma dessas disfunções e no caso do lipedema, dessa patologia também. Então ele é um 360, né? Nós podemos falar nesse 360. E o primeiro passo que eu quero falar com você é justamente sobre a fisiologia de uma forma descomplicada. Então, quando nós falamos desse mapa, né, eu quero que você entenda aqui a importância de você dominar a fisiologia de uma forma descomplicada. Então, eu não quero complicar o que às vezes já é complicado para você, o que às vezes pode ser complicado na sua cabeça. Na verdade, é descomplicar aqui para que você consiga colocar isso na sua prática. E o que que isso pode trazer para você? Então, quando nós, passo 1, fisiologia descomplicada. É você entender sobre o tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele possui algumas características. A gente tem camadas, nós temos uma diferença entre tecido adiposo superficial e profundo. Esse tecido adiposo, ele secreta mediadores inflamatórios. Então, quando eu pego um paciente com sobrepeso, o que é importante que você entenda? Que esse paciente, ele está numa condição pró-inflamatória. Então, se eu entro diretamente com uma radiofrequência, ou com um ultrassom, ou com uma eletrolipólise, sem preparar esse paciente que tem muita gordura, eu não vou conseguir ter um bom resultado.
Então, uma das estratégias que eu vou trazer para você, lá na etapa 1, que vai casar um pouco aqui com a parte 4, né, com o passo 4, são estratégias para você preparar esse paciente antes de você entrar diretamente com uma técnica de ação local. Então, dentro do Lipoparme, eu vou te explicar isso de uma maneira detalhada, para que você consiga colocar isso em prática. Ricardo, mas realmente eu consigo descomplicar isso? O que isso traz para mim, por exemplo, em questão de faturamento? Quero te contar aqui um exemplo da Juliana. A Juliana é uma aluna que ela é de Caiapônia, Goiás. E o que a Ju fez? A Ju, ela conseguiu colocar isso dentro da consulta dela e hoje ela tem um valor totalmente diferente. Porque antes ela fazia uma consulta que era uma avaliação, era muito genérica. Como ela aprofundou em fisiologia e ela trouxe isso de uma maneira que ela consegue passar autoridade para o cliente dela, então ela passa uma sensação de confiança. O que é passar uma autoridade, Ricardo? Quando você demonstra um conhecimento e você sabe correlacionar informações, além de você se tornar uma profissional mais segura, fazer uma boa consulta e transparecer isso, porque quanto mais confiante você está, mais você transparece isso no momento da venda, porque segurança vende. Então esse conhecimento de fisiologia não é só para uma parte técnica, para você conseguir montar um protocolo individualizado, mas essa segurança também, ela traz todo um know-how, ela traz toda uma autoridade no momento de fechamento. Então, às vezes, seu paciente, seu cliente, ele não está fechando com você porque você não está transparecendo essa segurança no momento da consulta, no momento da venda. Tá? Então, ela trouxe isso. E a Juliana, hoje, ela estruturou uma consulta totalmente diferente. Ela consegue abordar, ela consegue ancorar, ela consegue extrair do paciente, montar protocolo individualizado e ela é uma referência no Instagram, uma referência não só no Instagram, mas o nível, né, o faturamento dela aumentou assim, de forma gigantesca. E você entra hoje no Instagram, você faz uma consulta com ela, você vê a diferença da Juliana lá atrás para a Juliana de agora. Então, se ela não tivesse tomado essa atitude de aumentar o conhecimento, e a fisiologia foi fundamental para ela, porque ela conseguiu colocar isso dentro da prática. Então, o que eu quero te trazer não é só um conhecimento para você falar bonito, porque às vezes você não vai dar aula, não é isso que você quer, não é um conhecimento para você ficar falando bonito, dando aula. Não, é um conhecimento que vai influenciar na sua prática. E a fisiologia é para isso. Até porque o seu cliente, ele não sabe o que você sabe. Na verdade, nós vamos utilizar essa fisiologia para gerar uma autoridade de uma outra forma. Não é para você ficar falando uma apoptose, é isso, isso e isso. Não é esse o objetivo, né? O objetivo aqui é outro. Então, resumindo aqui para você, esse conhecimento de fisiologia, ele é um conhecimento que você vai correlacionar informações também para a parte técnica, para montar um programa de tratamento, mas são informações para que você consiga transparecer mais segurança no processo de consulta, né, durante a consulta, porque isso influencia diretamente na sua venda. Você precisa passar justamente essa sensação para o seu cliente que ele pode confiar em você, porque pense comigo aqui, ele está confiando a vida dele, o abdômen dele, nas suas mãos. E se a gente for pensar o tanto de notícias que surgem todos os dias dentro desse mercado. Então, quando você transparece essa confiança, você passa essa confiança, a chance dele comprar de você é muito maior, porque a gente compra de quem a gente confia. A gente não compra de quem a gente não confia. Se em algum momento você desconfiou de alguém, você entregaria a sua vida, o seu corpo na mão daquela pessoa? Se você não confiou, eu jamais entregaria. Então você passar essa confiança é fundamental. Eu quero te mostrar aqui, vou passar aqui. Nesse momento eu estou explicando aqui sobre o processo de piroptose. Piroptose, ele acontece, tá? Nós temos lipólise, apoptose, nós podemos ter piroptose. A piroptose, em pacientes que estão geralmente com sobrepeso, eles estão em piroptose. É como se fosse um processo de apoptose, mas eu tenho um envolvimento de um processo inflamatório. Então essa célula ela entra num processo de morte, mas eu também tenho inflamação. Então, além da necrose. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa aula de lipólise, onde eu estou abordando aqui o processo de lipólise também. Vou tirar aqui o som. E eu vou parar em um dos slides aqui, só para mostrar para você como que funciona.
Aqui eu estou mostrando, ó, o que eu estou falando? Vamos falar um pouquinho de conteúdo aqui. Quando nós fazemos um ultrassom, quando nós fazemos uma eletrolipólise, quando esse ultrassom ele é de alta frequência, igual foi lá na nossa prática da aula 2, ele libera ácido graxo e glicerol. Então aqui eu estou explicando quais vão ser as estratégias que você precisa ter quando esse ácido graxo ele cai na corrente sanguínea. Quando esse ácido graxo ele cai na corrente sanguínea devido a um processo lipolítico, é um momento onde nós precisamos deixar esse músculo pronto para utilizar essa gordura como fonte de energia. Por isso vão ter estratégias com a eletroestimulação muscular para que você aumente, leve a microlesões no músculo, porque esse músculo vai utilizar ácido graxo como fonte de energia. Então nessa aula eu estou explicando sobre isso. Você vê isso de uma maneira detalhada, com todo o material de apoio, além de ter um link aqui, ó, que é um link específico, que você vai clicar aqui nesse link, ó, nesse link aqui. Quando você está dentro do curso, você tem todas as aulas esse link. Você clicou aqui, você vai para uma central de ajuda do aluno. É uma central onde você vai falar diretamente comigo e com os professores da nossa equipe. Então nós vamos te auxiliar. Tá com dúvida em algum caso clínico seu? Você vai mandar para a gente foto do seu paciente, o que está acontecendo, qual que é a sua dúvida, como que você poderia fazer naquele caso. Então nós vamos te auxiliar na montagem de protocolo. Isso é fantástico, gente, é ter alguém do lado. Melhor do que uma inteligência artificial. Você tem uma equipe de professores junto com você para te auxiliar numa montagem de tratamento. Olha que incrível isso, tá? Então isso é muito interessante. Então essa seria a etapa 1 do Lipoparme. E você você conseguiu vivenciar isso daqui, olhar dentro do curso mesmo. Agora eu vou voltar aqui, porque eu quero falar com você de uma outra etapa, que é uma etapa fundamental, e nós vamos lá para o passo 2, que é a avaliação teórica e prática. Ou seja, eu falo com você sobre a avaliação. Então entenda aqui que são passos. Quando você passa pelo passo 1, quando você faz o passo 1, você assistiu essas aulas, você se torna um profissional mais confiante, você se torna um profissional que já começa a fazer algumas correlações entre fisiologia e a parte mais técnica de entendimento daquele seu cliente. E aí nós vamos para o módulo de avaliação. Esse módulo de avaliação eu trago tanto a parte de exames de sangue, que você precisa desse entendimento, mas Ricardo, eu não quero solicitar um exame. Pensa aqui comigo, você trabalha harmonização corporal, você trabalha um paciente que tem, às vezes, uma celulite, uma aparência celulítica, um lipedema, você trabalha um paciente que quer reduzir gordura. Se esse paciente estiver, por exemplo, com uma glicose um pouco mais alta, mesmo que seja dentro dos valores de referência, mas ele esteja fora dos valores ideais, exemplo de uma hemoglobina glicada, que é um marcador simples, básico, esse paciente não vai ter uma boa lipólise. Aí, às vezes, se você vende um protocolo fechado para ele, exemplo, vamos aqui colocar em prática para que você consiga exemplificar isso. Quer ver? Vamos fazer uma dinâmica aqui que vai ser bem legal? Marco da minha equipe vai vir aqui. Marco, vem aqui, por favor. O Marco vai vir aqui, é da minha equipe, é um cliente que chegou até a mim, então eu vou trazer de uma forma descomplicada e simplificada aqui para que você entenda. O Marco chegou aqui, da minha equipe, ele vai passar por um processo de avaliação. Eu vou vir aqui e vou falar para o Marco o seguinte, você vai fazer 10 sessões de ultrassom, você vai fazer ultrassom de alta potência para a gente reduzir. Mas vamos imaginar o seguinte, que o Marco ele está com uma hemoglobina glicada alterada, não digo nem alterada, fora dos valores ideais. Exemplo, está com 5,5 de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é um marcador que ele mede a glicação, a junção dessa glicose se ligando a ligação da glicose à hemoglobina por em torno aí de uns 3 meses. Quando isso está alterado, está fora dos valores ideais, pode significar para a gente que essa insulina, essa glicose está um pouquinho mais alta. E aí o que acontece, Ricardo? Se eu fizer essas 10 sessões do pacote aqui que eu passei para o Marco, sem fazer uma avaliação e sem esse entendimento, o Marco não vai ter um bom resultado.
Porque quando essa glicose está mais alta, significa que o corpo provavelmente estará liberando mais insulina. Insulina é um hormônio importante, né? O pâncreas produz insulina, vai liberar essa insulina, ele é fundamental, mas entenda algo, insulina é um dos hormônios mais antilipolíticos que nós temos. Se você não souber correlacionar essas informações, colher essas informações do seu paciente, você vai fazer as 10 sessões de ultrassom, você vai fazer as 10 sessões de radiofrequência, você vai fazer a eletrolipólise, você vai fazer a eletroestimulação, seja qual for o equipamento que você for fazer, que predomine o efeito lipolítico, fisiologicamente ele não está preparado para ter lipólise de forma fisiológica. Então não vai adiantar você fazer o seu equipamento de ultrassom, você está jogando o dinheiro do cliente fora, você não vai entregar resultado, isso vai virar uma bola de neve para você. Então eu não quero que isso aconteça, por isso nós colocamos um módulo... Obrigado, Marco. Por isso nós colocamos um módulo específico dentro do LipoParm só sobre exames de sangue, porque quem tem conhecimento tem poder. Quem tem o conhecimento nas mãos entendeu que o principal equipamento da sua clínica é você. Então, quando você entende que você é o principal equipamento da sua clínica, já era, você tem o conhecimento nas suas mãos. Por isso, esse módulo aqui, olha, é fantástico. Gente, é um módulo que eu gosto muito dele de avaliação, porque tudo começa na avaliação. Eu mostrei isso para você esses dias aqui, né? Tudo começa na avaliação. Caramba, isso é muito legal, porque lá atrás eu fazia uma avaliação muito ruim, gente, eu ia falar até uma avaliação bosta. Desculpa até o termo, né, mas era uma avaliação muito ruim. Como eu te contei lá na aula 2, eu já torci para cliente não fechar o tratamento porque eu não sabia o que fazer. Olha que perigo isso, gente. Aí foi onde surgiu, né, a matriz da avaliação, matriz de avaliação que a gente falou esses dias, e que você vai entender essa matriz aqui de forma detalhada. E mesmo que você fique com alguma dúvida, você vai ter toda a nossa equipe, tá? Você vai ter toda a nossa equipe para te auxiliar dentro dessa matriz, para ajudar a avaliar o seu paciente, o seu cliente, junto com você. Porque é você que é detentora do conhecimento. E aí, olha que módulo fantástico, ele é muito top, muito mesmo. Eu gosto muito desse módulo. Além de ter aqui ó, os hormônios que podem influenciar, eu tô te mostrando por dentro do curso. Isso aqui é muito show. Para você não ter dúvida nenhuma, sabe? Sabe aquele não ter dúvida nenhuma? Aí, segunda etapa, a gente entra na avaliação e olha isso daqui. Você vai ver sobre hemograma, sobre glicose, hemoglobina glicada, ferritina, vitamina D e vitamina B12. Vitamina D e vitamina B12 influencia diretamente na redução de gordura. Você pega paciente com sobrepeso, geralmente vitamina D está baixa e vitamina B12 baixa. Se você vai direto no ultrassom, lembra aqui do exemplo do Marco, se você vai direto no ultrassom, na radiofrequência, você não vai ter um bom resultado. Vitamina D influencia diretamente numa possível flacidez de pele também. Às vezes você está entrando com uma radiofrequência, você está entrando com uma intradermoterapia para estímulo de colágeno, você está entrando com um bioestimulador, seja qual for a técnica, você está entrando com uma endermoterapia, né, com vácuo, mas você não está vendo o resultado. Se essa vitamina D estiver mais baixa, realmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a gente precisa entender, vai ser preciso às vezes suplementar, por isso você vai ter o kit específico do LipoParm, aí nós temos a vitamina D que é lipossolúvel, né? A vitamina D lipossolúvel vai ser fantástica, você pode já colocar isso dentro do plano de tratamento. Então pensa as estratégias que você tem. São inúmeras estratégias, então esse módulo eu considero ele fundamental. E olha que módulo gostoso. Vou te mostrar um pouquinho dele aqui, para que você entenda. Eu aprofundo com você, tá? Ó, eu aprofundo com você em toda essa parte desses exames, trazendo uma visão mesmo de todo esse processo. Então eu explico sobre um processo aqui inflamatório que pode acontecer, eu explico da importância da vitamina D, como que acontece esse processo de absorção da vitamina D e qual que vai ser a nossa análise. E eu também falo aqui ó, de alguns sinais, inclusive lá aqui, ó, alguns sinais de deficiência de vitamina D. Então quando você pega aqui essa matriz, né, que vai de encontro aqui com a matriz, na parte 7 da matriz aqui, é o momento que a gente vai fazer essa análise dos exames. Então tá dentro. Exemplo, se o seu paciente está apresentando muito cansaço, uma sensação de falta de energia, enxaqueca, sinais de depressão, pode ser
a sinais de deficiência de vitamina D, né? Uma vitamina D mais baixa. Então, sempre os sinais eles vão ser o nosso norte. E aí você vai ter um módulo fantástico nesse sentido. E aí você passou pelo passo 1, né? Você foi para o passo 2 e nós entramos no passo 3. Tá vendo que é uma sequência? Um vai complementando o outro e vai deixando você, aumentando o seu nível de consciência, de clareza, porque eu quero que você tenha clareza e saia da confusão. Confusão de informações, confusão na hora de avaliar, insegurança. Eu quero que você deixe toda essa insegurança de lado para que você se torne um profissional mais seguro, porque um profissional seguro vende mais, um profissional seguro, ele transparece isso. Então olha só, você passou pelo passo 1, né? Você fez aqui o passo 1, você foi no passo 2 e agora nós entramos no passo 3. Então, uma sequência do outro, porque eu quero que você se torne esse profissional seguro, eu quero que você transpareça isso no momento da sua avaliação. Então, cada nível que você vai fazendo, né, que você vai tendo dentro do Lipoparm, vai fazendo com que você aumente esse nível de clareza, porque a clareza te tira da confusão de informação, né, de informações que nós temos no mercado, confusão em saber associar as tecnologias. Então, se você não avalia bem o seu cliente, você não consegue associar de maneira individualizada. Então, é justamente isso que eu quero que você entenda com esses passos aqui do Lipoparm. E entrando especificamente no passo 3, nós temos aqui a parte onde você vai dominar os recursos que você possui. E aqui começa a grande sacada. E antes de falar do passo 3 com você e falar de eletroestimulação muscular, que inclusive nós vamos ter prática, eu quero que você entenda o seguinte. Muita gente, quando eu falo no passo 3, mas fala assim, eu não tenho ultrassom, eu não tenho radiofrequência, eu tenho só esse equipamento. Não importa, o Lipoparm não é um método fechado que você tem que ter isso, eu exijo que você tenha isso, isso e isso. Não é assim. Lipoparm é uma metodologia onde eu te ensino todo um caminho para que você entregue resultado com aquilo que você tem em mãos. Caso você não tenha nenhum recurso ainda, eu vou te auxiliar, você vai ter um conhecimento e aí sim você vai comprar. Com o meu apoio, com o meu suporte, para você não comprar errado, para você não fazer igual eu já fiz lá no meu início, que comprei um equipamento errado, gastei, porque aí foi um gasto, porque investimento é diferente de gasto. Investimento ele te traz retorno, a gente chama isso de ROI. Todo investimento ele precisa te trazer retorno. Alguma coisa que você investiu que não está te dando retorno, isso é gasto, não é investimento. São coisas diferentes, propósitos diferentes. Tá? E se você acabou de investir em um equipamento, aí que você precisa aprofundar o seu conhecimento. O que adianta ter um equipamento no seu consultório, na sua clínica, sendo que você não está utilizando esse equipamento como poderia utilizar? Ele pode virar um gasto ao invés de um investimento. Então eu queria que você entendesse isso aqui agora. No Lipoparm, você vai ter todos esses módulos, mas não significa que você tenha que ter todos esses equipamentos. Você pode ter o entendimento de todos esses equipamentos, mas um bom profissional, ele pega o que ele tem e ele faz do limão uma limonada. Ele pega aquele equipamento com bom suporte, com bom direcionamento, e extrai tudo daquele equipamento para que ele entregue resultado com o que ele tenha em mãos. E para a gente já falar de eletroestimulação muscular, que é o primeiro a corrente excitomotora, que é o primeiro módulo dentro dos recursos que você vai ter aqui, eu vou te mostrar. Vou te mostrar aqui e a gente já vai para uma sacada prática. Aliás, vou te mostrar primeiro essa etapa 3 toda, tá? Então você tem aqui na etapa 3, vamos lá comigo. Introdução às correntes elétricas. Olha que legal, esse módulo ele é fantástico. Mas antes de falar da eletroestimulação aqui, várias práticas já de eletroestimulação, eletrolipólise, radiofrequência detalhada, olha só, conceito, frequência, profundidades, tipos de ponteira. Ricardo, você tem algum curso só de radiofrequência? Não, porque eu não sou treinamento de empresa. Existe uma diferença entre treinamento de empresa
e um bom curso. Treinamento de empresa, gente, é te ensinar onde liga e desliga um equipamento. Para você ter resultado com o recurso que você tem aí em mãos, não é treinamento que você precisa do equipamento. Saber passar esse equipamento, ligar ele lá, às vezes você sabe. E se você não sabe, você vai ter aulas aqui também que te ajudam nesse sentido. Mas o meu papel principal é te dar o caminho, avaliar bem esse paciente para você saber a dose que você vai utilizar nesse padrão de gordura. Você vai pegar um paciente com aparência celulítica, você vai saber como utilizar sua radiofrequência nesse padrão. Você vai pegar um paciente com celulite, que é diferente de aparência celulítica, você vai saber o que fazer. Você vai pegar um paciente com lipedema e você não vai utilizar uma radiofrequência, porque você teve o curso de lipedema. Já te adiantando aqui, todos os alunos que entram no Lipoparme, eles têm acesso a um outro curso, que é um curso aprofundado em lipedema. Porque lipedema é uma patologia, e aí você vai entender de uma forma separada sobre lipedema e aprofundada. Como que você vai utilizar, o que você vai utilizar, como avaliar, como analisar. E aí eu quero te fazer o seguinte, Ricardo, mas mesmo eu assistindo aqui a aula, porque vamos pegar aqui esse de radiofrequência aqui, mesmo assistindo aqui a aula do equipamento, eu ainda fiquei com uma dúvida. Ficou? Beleza, então você vai vir aqui, ó, vai clicar nesse link aqui, lá dentro da plataforma, você vai clicar aqui e você vai falar comigo e com a equipe de professores. Ficou com dúvida? Assistiu a aula? Mas assim mesmo ainda ficou com uma dúvida? Porque pode acontecer, tá? Não se culpe não. Às vezes você assistiu uma aula e ainda ficar com uma dúvida, mesmo que a aula seja detalhada, ó. Mesmo que a aula seja detalhada, às vezes você pode ficar com alguma dúvida, não tem problema. Você vai vir aqui e vai mandar pra gente lá na central de ajuda. Não é em grupo misturado, para que às vezes você fica com vergonha de mandar dúvida dentro do grupo, né? Porque você fala assim, as pessoas vão me julgar. Não, não é em grupo. É de forma individualizada. Eu faço muita questão disso, porque isso traz mais proximidade. Eu quero ter essa proximidade com você. Eu quero que você tenha mais segurança e entregue resultado, tá? Então você tem essa possibilidade aqui. E aqui nessa aula eu estou falando sobre a radiofrequência. Essa ponteira aqui mesmo é uma ponteira hexapolar. Ela tende a gerar um aquecimento mais superficial quando comparamos com ponteiras monopolares. Então eu trago aqui, ó, nesse módulo de radiofrequência, os efeitos dela no tecido adiposo, tá? Então eu trago isso de uma maneira bem detalhada. Eu trago aqui também nessa aula o encantamento que a gente faz com a radiofrequência, que eu chamo de efeito lift. Tá? Então você vai entender como que faz, ó, esse encantamento. Então tem a maneira detalhada aqui e depois você vai ter as práticas de associações de técnicas, mas isso é numa outra etapa. Por enquanto, na etapa 3 você vai pegar tudo isso daqui de uma maneira detalhada. Tipos de ultrassom, olha só, a aula de ultrassom é fantástica. Nossa, eu amo esse módulo aqui de ultrassom. Ultrassom de alta frequência, de baixa frequência, hidrolipo de alta performance. Ah, Ricardo, eu não faço hidrolipo. Não tem problema não. Se você não queira fazer hidrolipo, não é obrigatório. Lembre que o Lipoparme não é uma receita de bolo. Eu te ensino várias estratégias, várias mesmo. Então aqui você vai ter estratégias para utilizar hidrolipo. Se você não faz, é uma grande oportunidade para você entender sobre a tecnologia. Tem aqui carboxterapia, dicas e técnicas comerciais. Avaliação e raciocínio clínico, tem mais aulas de avaliação e raciocínio clínico, onde nós vamos pegar alguns pacientes com sobrepeso, e esses pacientes apresentam algumas características que inclusive a gente analisa na região de pescoço, né, região de escurecimento. Isso pode ser um sinal de uma glicose, uma insulina mais alta, então eu trago para você toda essa visão. Isso tudo aqui está dentro da parte 3. E voltando aqui em um dos módulos da parte 3, que é o de eletroestimulação, a eletroestimulação ela vai ser fundamental aí para a gente ter bons resultados com os nossos pacientes. E aí eu vou te explicar mais detalhes aqui agora da eletroestimulação e nós vamos para a prática também. Mencionei aqui já os eletrodos, aqui nós vamos trabalhar quadríceps. Quadríceps eu trabalho com o meu paciente sentado, porque nós vamos fazer alguns movimentos.
Então, quando nós vamos trabalhar eletroestimulação muscular, eu não gosto daquela eletroestimulação aonde nós vamos passar somente um choquinho, porque eletroestimulação não é passar um choquinho no seu paciente. Tá? Então, independente do equipamento que você vai utilizar, você precisa colocar uma frequência, você precisa colocar uma rampa de subida, um tempo on, um tempo off, de acordo com o seu objetivo. Exemplo, aqui na nossa paciente, é uma paciente com sobrepeso, eu estou utilizando a eletroestimulação para um efeito sistêmico, então nesse dia que eu vou trabalhar a eletroestimulação, vai ser só eletroestimulação, ela já está fazendo uso de suplementação, então ela está em uma etapa do LipoParm que nós chamamos de etapa 1, que é a etapa de preparação. A etapa de preparação, nesse caso de um paciente com sobrepeso, ela é diferente de um paciente com gordura localizada. Então, quando você entrar no LipoParm, lá no módulo 3, você vai ter um módulo de avaliação. Depois, você vai para o módulo de eletroterapia em si, e depois você entra em um módulo, que é um módulo muito importante, que é o da etapa 1. Aí você vai entender todos esses processos. Então, já faça o seguinte, anote aí agora quais vão ser os módulos que vão ser de fundamental importância para você entender a etapa 1 do LipoParm para paciente com sobrepeso e paciente com gordura localizada. Você vai entrar, assim que você acessar o curso, na segunda-feira nós liberamos as vagas do curso, né? Então assim que você realizar ali a compra, já chega um e-mail para você e aí você vai fazer o seguinte, esse módulo ele é de fundamental importância. Todos os módulos eles se complementam, né? Porém, esse módulo da etapa 1, já anote aí, esse módulo não pode ficar de fora de jeito nenhum. Ele é um módulo totalmente prático, tá? Onde você vai entender todas essas estratégias. Então, voltando aqui, eu vou colocar os eletrodos na minha paciente. Estou trabalhando região de quadríceps, então faço uma extensão para mim, paciente, isso. Fiz uma extensão, verifico bem aonde eu quero colocar, então estou colocando aqui no vasto lateral, vasto medial. Gosto de utilizar os eletrodos autoadesivo, porque quando eu uso um autoadesivo, fica mais fácil de posicionar aqui na minha paciente. Eu posso colocar uma intensidade maior, posso colocar ela para fazer os movimentos. Você vai ver que eu não oriento você fazer vários grupos ao mesmo tempo. Nós vamos trabalhar até 3 grupos no mesmo dia, porém, não ao mesmo tempo. Exemplo, eu não vou colocar aqui em quadríceps, não vou colocar em abdômen e não vou colocar em panturrilha, tudo de uma vez só. Eu trabalho por parte, porque a gente precisa fazer movimento e a gente precisa colocar uma intensidade que seja uma intensidade maior um pouco. Então aqui eu estou utilizando um equipamento que é portátil, mas você pode utilizar o equipamento que você tem. Não se preocupe, que eu quero falar algo aqui com você. Ricardo, mas o seguinte, vamos imaginar que eu tenha um equipamento da marca X. Não sei programar esse equipamento. Não preocupe. Por quê? O que você vai fazer? Você vai fazer um videozinho desse equipamento e lá no módulo de eletroestimulação, né? Estou falando aqui de eletroestimulação, então por isso eu estou falando no módulo de eletro. Lá no módulo de eletroestimulação, logo abaixo das aulas, você tem um link, que é um link da central de ajuda do aluno. Você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para um WhatsApp num número exclusivo, que você vai falar comigo e você vai falar com a nossa equipe de professores. Então, caso você tenha um equipamento e você não está sabendo programar esse equipamento, independente da marca, você vai fazer um videozinho e vai mandar para a gente e nós vamos te auxiliar. Por isso o LipoParm ele é completo. Ele não é só um curso online, Ele não é só um curso online, onde você é respondido somente ali na plataforma. Não, você tem um acesso tanto a mim quanto a equipe de professores para a gente te orientar e te dar todo esse suporte. Então, estou posicionando aqui os eletrodos, ó, coloquei um aqui e um aqui, do mesmo canal, tá? Então aqui, ó, do mesmo canal, coloquei um embaixo e um em cima. Tanto faz o vermelho em cima ou o preto embaixo. A corrente de estimulação muscular, que no caso que eu estou utilizando aqui é o FES, mas tanto a russa quanto a alce são correntes alternadas, então ela fica alternando a sua polaridade. Então não tem problema você colocar o vermelho ou o preto em cima, não existe isso. Tá? Então isso às vezes é até passado de forma errônea para você. Não vai interferir nos seus resultados. Então coloquei de um lado, coloquei do outro. E eu estou utilizando aqui nesse momento, como é uma paciente com sobrepeso,
eu estou trabalhando fibras do tipo 1. Fibras musculares do tipo 1 são fibras que elas têm mais mitocôndrias e elas consomem mais ácido graxo como fonte de energia. O que significa isso, Ricardo? Elas são fibras musculares que vão utilizar mais ácido graxo, vão estar estimulando mais um processo de lipólise. Então, para um processo de emagrecimento é fundamental. Quando o seu paciente ele está com uma insulina, uma glicose, hemoglobina glicada um pouquinho mais alta, nós vamos trabalhar também fibras do tipo 2. Então, pega essa sacada aqui que eu quero te passar agora. Quando nós trabalhamos com sobrepeso, com harmonização corporal, com redução de gordura, não fique. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Isso aqui eu vivi na prática minha. Não fique só no protocolo pronto. Por favor, se você quer ser referência, se você quer dominar esse mercado e se você quer ganhar dinheiro com estética corporal que está em alta, não fique no protocolo pronto, que já vem no equipamento. Não fique no básico. Você precisa do Lipoparme, que é um curso que vai te dar toda a estratégia para você dominar a redução de gordura em qualquer padrão de paciente que chega para você. Esse é o objetivo do curso. Mesmo casos mais difíceis, quando você encontrar casos difíceis, você vai pegar esse caso, vai mandar para a gente na central de ajuda do aluno, porque você não está sozinha. Tratar a gordura localizada pode parecer difícil quando você não tem uma direção. Então nós temos uma equipe, além de mim, uma equipe de professores para te auxiliar. Esse é o papel do Lipoparme. Não estou aqui para te vender e enfiar um curso online. Curso online tem em toda esquina. Tem em todo lugar hoje. Você recebe um monte de anúncio no Instagram. Lipoparme não é isso. Não é isso. Por isso nós temos hoje mais de 5.000 alunos. Vou colocar agora aqui na minha paciente. Vou programar aqui o equipamento. Estou utilizando uma das programações que eu ensino lá no Lipoparme, tá? É um parâmetro específico aqui que eu vou utilizar na minha paciente para trabalhar fibras do tipo 1. Então, vou iniciar. O paciente vai começar a sentir uma contração. Daqui a pouco eu vou falar para ela quais vão ser os movimentos que ela vai fazer. Cada grupo muscular a gente tem um movimento diferente. Então a gente já começa a perceber uma contração muscular. Vou esperar ela acostumar um pouquinho com a corrente para aumentar mais um pouco, porque eu preciso ver uma boa contração. Não tem como fazer eletroestimulação sem contração muscular. Já começo a ver um pouco mais de contração. Isso, ela já fez uma extensão, tá? Já fez uma extensão de joelho sem, né, de forma involuntária. Na próxima, vai para o tempo off daqui a pouco, tá? No descanso. Quando for voltar de novo a contração, você não vai deixar subir. Você vai fazer uma flexão. O aparelho está estimulando uma extensão, você vai fazer uma flexão, tá? Movimento contra a contração. Quando nós fazemos esse movimento contra a contração, a gente estimula mais microlesões do músculo. E o músculo utiliza ácido graxo durante o seu repouso. Ou seja, entre as sessões. Perfeito, foi para o tempo off, segura lá embaixo agora. Quando vier de novo a contração, você não deixa subir, tá? Você segura aqui. Esse é um dos movimentos que nós podemos fazer. Isso, segura, não deixa subir. Que eu vou aumentar um pouco, não deixa subir. Segura bem, contra o movimento, segura, segura lá atrás, flexiona bem, flexiona. Isso, não deixa subir. Segura, segura, segura. Vou ajudar minha paciente aqui. Bora. Contra a contração. Isso, segura, 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 estabiliza a coluna, estabiliza o abdômen também. Isso. Vamos lá. Segurou, segurou. Perfeito. Descansa. Hora do descanso. Respira. Tá tranquilo? Não vou aumentar mais, tá? Só daqui a pouco. Segura, não deixa subir.
Vou deixar você sozinho agora. Flexiona mais. Força. Isso, força bem, flexiona bem. Estabiliza o abdômen. Aciona o abdômen. Isso. Aciona o abdômen. Abdômen acionado. Perfeito. Tem outros movimentos que nós podemos fazer também, que a gente vai fazendo uma evolução com o nosso paciente. A eletroestimulação é de fundamental importância dentro do processo de emagrecimento, independente do equipamento que você esteja utilizando, tá? É de fundamental importância. Nós temos algumas variações que nós vamos fazendo aqui. Já tá suando, o bigode tá ótimo. Né? Eu sempre falo que o paciente tem que sair suadinho da minha sessão. Segura, não deixa subir. Se deixar subir, vai doer. Segura. Segura bem. Isso. Vamos lá, segura. Flexiona bem, flexiona. Isso. Tá no tempo 1 ainda? Sim? Ótimo. Estabiliza aqui, segura. Aciona o abdômen. Então, como é a primeira sessão dessa paciente, nós vamos colocar uma intensidade mais baixa e depois nós vamos aumentando essa intensidade. A gente precisa sempre montar um plano de tratamento que a minha paciente ela consiga executar, né? Então, eu não posso ir direto numa primeira sessão com intensidades tão altas. Então, a gente vai fazendo aos poucos, ainda mais que é uma paciente que não treina, então é uma paciente que está iniciando a sessão agora. Já caminhamos para o final aqui da sessão. Tá? Nós fazemos em média sempre de 20 a 25 minutos em cada grupo muscular. Então trabalhamos aqui quadríceps, mas ela também iria trabalhar posterior de coxa, panturrilha. Eu não trabalharia nessa fase agora, nessa primeira fase, abdômen na minha paciente. Por quê? O abdômen dela tem mais gordura. Então não faz sentido nós fazermos a aplicação em abdômen agora. Eu tenho um tecido, né, uma espessura de gordura maior que acaba sendo uma impedância de passagem de corrente elétrica. Então, finalizamos aqui essa parte na minha paciente e eu volto com você para a gente conversar um pouco mais e eu vou te mostrar mais alguns outros detalhes de uma forma bem específica mesmo dentro do curso. Bom, então você viu aí essa parte prática da eletroestimulação e lá dentro do curso tem isso de forma detalhada também, tá? Inclusive a etapa 1 do Lipoparme eu falo novamente sobre a eletroestimulação associado dentro da fase de preparação. E aí, ó, nós passamos aqui pelo passo 1, 2, 3 e agora nós entramos no 4. O que é o passo 4, Ricardo? São os protocolos individualizados na prática. É a parte prática de forma específica. Vou te mostrar lá dentro do curso. Vamos ver aqui no curso, para que você consiga ver isso de uma maneira bem detalhada. Então você vai entrar aqui agora, ó, nos protocolos, tá? Então a gente vai entrar na parte prática. Vou te mostrar aqui. Ó, então, você pode ver aí que são várias aulas, né? A gente tem isso de forma bem detalhada. Pronto, entramos aqui nessa parte. Tem os suplementos, ó, tem a parte de suplementação, que você vai entender quais os suplementos que você pode utilizar. E nós entramos na fase 1 do Lipoparme. Eu falo sobre os protocolos, ó, o passo a passo para montar um plano de tratamento na fase 1. Então, a fase 1 é quando você pega pacientes com sobrepeso. Inclusive, aqui eu estou dando uma colinha aqui para você, né? Nessa fase 1. Nós temos a prática também da fase 1, onde nós fazemos no nosso paciente o que nós vamos fazer, como que eu vou trabalhar. Então, eu pego aqui, ó, por exemplo, essa paciente aqui, ela tem sobrepeso. E aqui eu te dou toda a estratégia detalhada para você trabalhar com esse perfil de paciente que chega muito para a gente. Inclusive agora, esses pacientes estão passando por um processo de emagrecimento com Mounjaro ou Ozempic, então é bem interessante de você trabalhar esse perfil, de você trabalhar essa comunicação, atrair esse tipo de cliente. Falando em atração, né, já pulando aqui algumas... já passando o carro aqui na frente dos bois, né, como diz a gente lá no Goiás,
já te passando alguns pontos, nós vamos ter também a parte de vendas dentro do Lipofarm, a parte de marketing, porque eu quero que você saiba como atrair mais clientes. Então, te mostrando um pouco mais de detalhes aqui dessa parte prática da etapa 1, então eu mostro todos esses detalhes. E o bom é que você tem acesso por 1 ano, tá? É 1 ano para você assistir, reassistir quantas vezes você quiser. E dentro da central de ajuda do aluno também, é por 1 ano que você pode enviar essas mensagens, tirar dúvidas. Então aqui nós temos outras, agora a gente entra na fase 2. A fase 2 é a junção de técnicas que eu posso fazer no meu paciente em um mesmo dia, né? São as associações de técnicas. E aí eu sempre te ajudo a associar essas tecnologias de acordo com o que você tem. Então a gente pega aqui, ó, e eu ensino algumas possibilidades de associações, como que nós vamos fazer com hidrolipoplasia, sem hidrolipoplasia, porque não é todos os casos que nós vamos utilizar hidrolipoplasia, sessão de encantamento com a radiofrequência, com ultrassom de alta frequência, como utilizar o ultrassom de baixa frequência também, tá? Então são inúmeras estratégias que nós vamos fazendo aqui para que você entenda o protocolo individualizado. Então você tem, né, muita gente tem dúvida, Ricardo, mas eu vou ter a prática no curso? Você vai ter essa prática de forma detalhada e é justamente isso que eu estou mostrando aqui para você. Tem a criolipólise também, tá? Então você tem um módulo específico de criolipólise, temperatura que você vai utilizar, prática também da criolipólise, intradermoterapia. Então, para quem trabalha com intradermo, como que você pode combinar a mesoterapia com a parte de eletro? Ricardo, mas eu não trabalho com intradermo. Não tem problema. O módulo está aqui. Não significa que você tenha que trabalhar com isso. O Lipofarm é uma metodologia, não é um método fechado. Eu vou te ensinar várias possibilidades e você vai aprender como encaixar isso na sua realidade. Entenda isso. É a sua realidade. E eu vou te ensinar como associar com o que você tem e com o que você já faz, melhorando, ajustando, dose, te orientando em que fazer, né? O que fazer em cada padrão de gordura, em cada padrão de paciente que chega para você. Esse é o principal objetivo. Então você tem tudo isso de uma maneira muito detalhada, tá? Mas muito detalhada mesmo. Entendi todo esse processo, Ricardo, e agora? Eu tenho muita dificuldade em vender, eu tenho muita dificuldade em atrair clientes, eu tenho muita dificuldade em precificar, porque olha, Ricardo, eu passei lá no Lipofarm, eu entrei no curso, fiz o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, já sei agora associar, já sei programar os meus equipamentos, já sei montar um protocolo individualizado, eu já sei quando que eu vou colocar meu paciente para fazer a etapa 1, quando que eu vou fazer a etapa 2, mas agora eu estou com dificuldade de vender, eu estou com dificuldade de colocar preço no meu produto, estou com dificuldade de ter estratégias, aí entra um passo fundamental. Você vai aprender estratégias de marketing, você vai ter aulas de marketing comigo, com a nossa equipe de marketing, com o Victor, com o Marco, que são pessoas que fazem parte da minha estratégia de marketing. E o que que isso influencia, Ricardo? Pensa aqui comigo. Eu pego o caso, por exemplo, da Angélica e da Cida. A Cida é uma aluna que, quando ela entrou no Lipofarm, ela não sabia associar e hoje entrega resultados fantásticos. A Cida também, ela tinha uma agenda que era uma agenda mais vazia e hoje ela falou para mim, eu até visitei ela aqui em São Paulo, né, esses tempos atrás agora, acho que foi mês retrasado, eu a visitei e ela falou assim para mim, Ricardo, eu tive que aumentar meu espaço e estou tendo que contratar uma pessoa porque eu não estou dando conta mais sozinha. Falei, Cida, que legal, que top. Ela falou assim, tudo isso é fruto do Lipofarm. Uma pessoa que vendia cachorro-quente, depois eu fiz o técnico em estética, hoje eu estou finalizando biomedicina. Falei, que evolução, hein, Cida? Aí ela falou para mim assim, quem aprende não depende. E é justamente sobre isso.
É essa evolução que eu gosto de gerar na vida dos meus alunos, é essa evolução que eu gosto de trazer para os meus alunos. Por isso a gente não fica só na técnica. Eu quero que você saiba como atrair esses clientes também, porque isso influencia diretamente. Tá? Então, nós fizemos no mês das mães, nós fizemos uma ação com os alunos que foi o Mãe na Medida. Então nós entregamos tudo prontinho para eles, toda uma estratégia para eles replicarem isso. Foi fantástico. A Angélica fechou mais de R$10.000 em um mês, com algumas ações. Em menos de um mês ela fechou. Só na fase de antecipação, que eu ensino como você faz uma antecipação de uma campanha para que você venda mais. Então aí nós tivemos relato da Angélica, nós tivemos relato da Luana, nós tivemos relato da Pamela, uma outra aluna nossa também. Assim, são vários e vários alunos, né? Eu até pecaria em não citar o nome de todos aqui que conseguiram, que colocaram isso em prática dessas ações. Então você consegue replicar isso porque esse é um dos meus principais objetivos aqui também. E aí nós fechamos esses passos, que são 5 passos. O curso, então, ele foi dividido em passos para que você faça dentro do seu tempo, para que você consiga justamente ir colocando em prática e entendendo uma sequência, que fique fácil esse entendimento, porque eu quero te trazer clareza e te tirar dessa confusão de insegurança, de falta de resultados, de falta de posicionamento, né? Porque eu acredito muito em 4 pilares, que para mim são os 4 pilares de um profissional de sucesso. Então esses 4 passos, né, se eu fosse citar aqui para você, o primeiro é segurança. Quanto mais segurança você tem, mais você transparece. Segundo, resultado. Tá? Um profissional ele precisa gerar resultado para ele ir para o terceiro passo, que é reconhecimento. Então, quando você tem segurança, você sabe o que você está fazendo, você entrega resultado. Quando você tem resultado, você tem reconhecimento, você se torna um profissional reconhecido e valorizado, e como consequência, o quarto passo, dinheiro. Você aumenta o seu faturamento. Então, quando você analisa esses 4 pilares de um profissional de sucesso, é isso que o Lipofarm ele te traz. Então, esses 5 passos aqui é justamente para que você tenha esses 4 pilares, que você construa esses 4 pilares. E isso influencia diretamente na sua carreira. E por isso eu chamo de mapa do sucesso. O Lipofarm, ele é esse mapa, ele é esse norte. Imagine comigo aqui, Lipofarm ele é como se fosse um GPS, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Vamos imaginar que eu estou aqui em São Paulo e eu preciso ir lá para os Jardins. E eu estou aqui em outro setor e eu preciso ir para os Jardins e eu preciso traçar um caminho. O GPS ele vai me dar esse caminho. O GPS ele te dá esse caminho. Mas vamos imaginar que eu não tenho esse GPS e que eu vou pela minha cabeça. Se acontece algo no meio desse caminho, no meio desse percurso, e eu não conheço bem São Paulo, o que eu vou ter que fazer? Eu fico ali parado. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei qual o desvio que eu preciso fazer. Porque cai uma árvore no meio do caminho e eu não sei o que fazer. Quando você tem um GPS internalizado, imagine que o Lipofarm é esse GPS internalizado, o GPS ele te dá desvios, mesmo que você encontre alguns obstáculos no caminho. Ele vai te dar o quê? Um outro caminho, um outro percurso para que você consiga chegar no seu objetivo. Então imagine você com o seu paciente. Quando você tem um GPS internalizado, o Lipofarm é esse GPS, mesmo que você encontre uma dificuldade em algum tipo de paciente seu, você vai ter a orientação, você vai ter um novo caminho, um novo percurso que você pode fazer para que você chegue no seu objetivo. Qual é o objetivo? Gerar resultado, porque ele pagou por isso. Por isso, o Lipofarm ele é um investimento e não um gasto. Ele te traz um ROI. Você investe uma quantia, você investe um determinado valor e ele te traz 2, 3, 4 vezes mais nos primeiros 1, 2 meses quando você coloca tudo em prática. Além de trazer um retorno financeiro, porque você vai ter estratégias dentro do passo 5, ele é um curso que te traz o quê? Um retorno de conhecimento. Então nós temos 2 tipos de retorno aqui, tanto a nível de faturamento quanto a nível de conhecimento. Então para você que está iniciando agora, para você que investiu em um equipamento, para você que investiu na sua sala,
que às vezes você fala assim, eu não posso agora, nesse momento, investir nesse curso, professor, eu não posso investir. Aí que você precisa investir, você está enganada, desculpa eu te dizer isso. Porque a gente só consegue sair da onde que eu tô aqui e ir para um outro local se eu me movimentar. Entenda o seguinte, se você permanecer na onde você está hoje, as chances de você ir para um próximo nível é muito pequeno. Você precisa se movimentar, adquirir mais conhecimento para ir para um próximo nível. Lembra que eu falei para você lá na aula 1 e na aula 2? O principal equipamento da sua clínica é você. Você precisa investir em você. Se você já investiu em um equipamento, você precisa extrair o máximo desse equipamento. Você precisa ter estratégias para ter mais cliente, para você pagar esse equipamento. Equipamento não vende por si só, não. O que mais tem em todo lugar é equipamento. Sai na sua rua aí. Na outra esquina tem alguém com uma clínica de estética, no outro. Aí você vai ficar depositando sua esperança em equipamento? O principal equipamento é você. Tenha estratégia. Conhecimento te dá estratégia. Você estar em um ambiente com pessoas que te levam para um outro nível. Nós criamos esse ambiente. Quando você vai para novos ambientes, você conhece novas pessoas, novos lugares, você tem novas oportunidades e isso faz você se movimentar. Entenda sempre isso. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Você viu que todo esse mapa do sucesso, passo 1, 2, 3, 4 e 5, entendeu todo esse caminho que você precisa trilhar para que você entregue resultados verdadeiros no seu paciente, que isso influencia diretamente no seu faturamento, na sua confiança, na sua segurança. Então, a minha entrega aqui para você, ela também é verdadeira. Meu nível de comprometimento dentro do Lipofarm, ele é muito intenso, A entrega, ela é real. Você conseguiu vivenciar isso, eu te mostrar dentro do curso. Os links que você clica e vai direto para a central de ajuda do aluno, que é uma central exclusiva, onde você manda suas dúvidas, manda casos clínicos, não é qualquer tipo de suporte. E eu falo que um dos meus objetivos também não é ficar aqui te empurrando um monte de módulo, como se fosse um curso cheio de módulos, cheio de coisas aqui, igual você vê por aí, não. Você não vai ter aquele tipo de curso que eu finjo que eu te ensino e você finge que aprende e está tudo bem. Você vai lá, compra mais um curso online. Não, o Lipofarm não é isso. O Lipofarm, ele é muito além. Tá? O Lipofarm, ele é muito além de te passar somente um módulozinho ou te ensinar ali um protocolo prático. Não. O Lipofarm, ele é um programa de tratamento onde você vai ter insights, onde você vai ter ideias de como montar o seu protocolo individualizado. Porque a minha entrega com você ela é 100%. 100% do que eu estudo, 100% do que eu aplico, 100% da minha prática clínica, 100% de mais de 15 anos de estética. É isso que eu quero te entregar, para que você encurte tempo. Um bom curso ele faz com que você encurte tempo, entregue resultado e traga um retorno, a gente chama isso de ROI, retorno sobre o investimento que você fez. Um bom curso é aquele que te dá um retorno, mas agora eu quero te fazer algumas perguntas. E eu preciso que você responda realmente com sinceridade. Se você chegou até aqui, eu preciso que você responda para você mesmo agora com sinceridade. Vale a pena mesmo, vale a pena essa sensação de frustração por não conseguir na maioria das vezes, entregar um bom resultado nos seus atendimentos? Vale a pena, às vezes, você olhar a sua agenda vazia, porque você não tem estratégia de como atrair, de marketing, não tem um direcionamento, e ficar, às vezes, se perguntando, será que vai dar certo? Será? O que eu estou fazendo de errado? Vale a pena essa sensação? Vale a pena a sensação de ficar terceirizando algumas culpas? Como assim, Ricardo? Eu não estou entregando resultado por conta do meu equipamento, não estou entregando resultado porque a paciente não está seguindo. A gente, infelizmente, eu fazia muito isso, eu terceirizava muito culpa, até que eu entendi que eu era o principal equipamento da minha clínica. E mais uma vez, quando você entende que você é o principal equipamento da sua clínica, você precisa ser
a detentora do conhecimento. Você que muda totalmente toda essa logística de tudo aquilo que você está vivendo. Você é responsável por isso, não vamos terceirizar a culpa. E se eu sou responsável por isso, eu tomo uma atitude e eu falo, eu preciso investir em mim, porque eu sou o principal equipamento da minha clínica e não vou ficar terceirizando culpa. Se o seu faturamento não está como você gostaria, aí que você precisa se movimentar. Se você não está entregando resultados como você gostaria, aí que você precisa se movimentar. Não é o contrário. Eu falo isso por mim. Sabe o que eu fazia? Eu pensava assim, nossa, tá ruim, então agora eu não posso investir, eu não vou investir em nenhum curso. Peraí, todas as vezes que eu mais cresci foi em momentos de dificuldade. Todas as vezes que eu mais cresci foram nos momentos de dificuldade que eu passei. Dificuldade porque eu estava com a agenda vazia, dificuldade porque eu tive que pegar um carro que a gente tinha, o banco deu busca e apreensão nesse carro, e a gente ficou num carro emprestado que pegava fogo na frente dele. E sabe o que isso fez eu fazer? Mesmo com esse carro pegando fogo, que pegava fogo na frente às vezes, é verdade isso, fez com que eu movimentasse. Eu precisei de sair da onde eu atendia, no interior de Goiás, e ir para a capital atender para atrair mais cliente. E ali foi a grande sacada, porque eu me movimentei. E ali o Lipofarm, ele se projetou na época, porque eu me movimentei. Foi no momento de maior dificuldade. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Que eu percebo isso hoje e eu falo, não faça isso. Nos momentos de dificuldade, a pessoa ela se prende, ela se limita, ela terceiriza culpa. Nos momentos, às vezes, mais difíceis, que eu acabei de comprar um equipamento, que eu preciso pagar esse equipamento, que eu acabei de montar a minha clínica, aí você se limita no conhecimento que você já tem. Por quê? A gente vai lá na aula 1. Você acha que já sabe tudo que precisa saber. Você já tem o equipamento, você já está com o seu consultório, tá ótimo. Peraí, é aqui que é a mudança de chave que eu quero passar para você. De verdade, é esse que é o meu comprometimento. Se tá tudo bem para você, ótimo, beleza. Você não precisa do Lipofarm, não. Tá ótimo, ok. Tá tudo mil maravilhas. Faturando bem nesse mercado que tem um em toda esquina. Tá faturando ótimo, tá atraindo muito cliente. Sabe mexer no seu equipamento todinho. Se você está assim, perfeito. Lipofarm não é para você. Tá ótimo. Seu nível de faturamento tá lá em cima. Você sabe mexer nos seus equipamentos direitinho. Você entrega resultados fantásticos em qualquer padrão de gordura. Lipofarm não é para você. Mas se você acabou de investir num equipamento, se você tem dificuldade na hora de programar, se você às vezes tem uma insegurança na hora de avaliar, se você é um profissional que às vezes sente que tem um potencial, mas não está entregando um resultado como gostaria, o Lipofarm é para você. Que acabou de se formar, que está finalizando uma pós-graduação, que está precisando já entrar no mercado com uma outra visão, esse é o maior sentido do Lipofarm. Por que o Lipofarm é para você? Porque nós criamos um ambiente de crescimento. Quando você investe em você, quando você vai para um novo ambiente, que tem pessoas que te incentivam, que você vai ter uma pessoa que vai estar junto com você ali, ó, dando um direcionamento, sabe o que acontece? Isso te dá ideias, estratégias, insights, para todo aquele investimento que você fez ser um pontapé para você faturar mais, para você gerar mais resultados, porque você não está sozinho. É muito difícil quando nós estamos iniciando ou quando nós já estamos um tempo no mercado também e você não tem um mentor, você não tem uma pessoa do seu lado. Então, às vezes, a gente precisa de uma sacudida, a gente precisa de direção. Eu nunca paro de investir em mim. Eu nunca paro de investir em informação. Eu nunca paro, porque hoje eu entendo que eu sou o principal equipamento da minha empresa, que eu sou o principal equipamento da minha clínica. Então, eu nunca posso parar de investir em mim. Porque é os investimentos que eu faço hoje que vão dizer quem eu sou amanhã. Os investimentos que eu faço em mim hoje que vai mudar o meu faturamento que eu vou ter amanhã. É justamente isso. E acima de tudo, segurança. Quanto mais segurança você tem, mais você vende. Quanto mais segurança eu tenho, mais você transparece isso lá no momento da sua consulta. Mais as pessoas tendem a comprar de você. Quando você tem segurança, nas suas redes sociais você transparece isso. Quando você tem estratégia nas redes sociais, você não vai ser mais um falando de ultrassom, de lipo sem corte, de lipocavitação, de radiofrequência, não sei lá do que, porque você vai entender como atrair cliente para aumentar o seu faturamento. Sem falar na importância de você se atualizar. Nós somos profissionais da área da saúde, da área da estética. Estética é saúde. Um ano atrás não se falava de
emagrecedores, né, de canetinhas emagrecedoras, como se fala agora. Então o mercado ele vai o quê? Se atualizando. E nós, se a gente não se atualiza, a gente fica para trás. Hoje o mercado fala muito sobre esse movimento wellness. Quanto cresceu esse movimento? Quanto cresceu a harmonização corporal? Se a gente olha 2, 3 anos atrás, se falava uma coisa, hoje mudou totalmente. Quando a gente pega a criolipólise também, por exemplo, né, trazendo aqui um exemplo prático para você. Lá atrás se falava que criolipólise era contraindicado em paciente com obesidade e sobrepeso. Hoje nós temos protocolos com criolipólise para sobrepeso e obesidade. Olha o quanto o mercado muda. A ciência traz novidades e um papel de um bom mentor é aquele que pesquisa, é aquele que traz para você tudo isso mastigado, porque você demanda muito tempo. Se você for pesquisar um artigo nas bases científicas, PubMed, Cielo, entre outros, você vai o quê? Isso demanda tempo, um desgaste, você tem que parar um atendimento, você tem que parar algo que você poderia estar fazendo, que você poderia estar correndo atrás de cliente, porque você tem que parar para pesquisar, para traduzir um artigo, para ler. Olha que trabalhão que dá isso. Um bom curso, ele reduz o seu trabalho e te dá tudo mastigado para que você pegue todas essas informações e coloque na sua prática clínica. Porque no final o que interessa é você entregar resultado com segurança para o seu paciente. No final o que interessa é esse resultado com segurança fazer uma ancoragem de valor, te valorizar. Porque o que eu mais estou vendo é profissionais desvalorizados no mercado. E muitas das vezes é porque não está sabendo como investir, depositando a confiança em equipamento e esquecendo que o principal equipamento é você. E o principal equipamento que é você precisa de atualização. O principal equipamento que é você precisa se movimentar. O principal equipamento que é você precisa faturar bem, porque senão vai falir. Isso é fato. Nenhuma empresa vive sem venda. Vive sem venda. É um dos principais departamentos. Se você não está vendendo bem, alguma coisa está acontecendo. Se você não está entregando resultado, sua empresa, às vezes ela pode estar até vendendo bem, mas se não estiver tendo bons resultados, uma hora a conta não fecha, as pessoas não vão te indicar mais e não vai dar certo. Então, para você que já está na área também, se atualizar é importante. Você que está iniciando, já iniciar atualizado é fundamental. E é justamente por isso que eu quero te entregar o caminho. Meu objetivo é te entregar esse caminho para você, é só para você, que sabe que pode ir além. E que decidiu realmente ir além. É um caminho que eu falo que é definitivo para quem quer entregar resultados reais em qualquer tipo de corpo, em qualquer padrão de gordura. Porque você vai ter essas estratégias, com aulas com nutricionista, com aulas comigo, você tem esse suporte. Você não está sozinho. Você vai entender como entregar resultado com o equipamento que você já tem, independente qual seja. Eu não quero que você fique mais refém de equipamentos. Eu não quero que você fique refém de equipamento caro no mercado. Achar que eu não estou tendo resultado porque eu não tenho tal equipamento. Não, não é. Você é o principal equipamento. Eu não vou cansar de falar isso para você. Você vai escutar muito eu falando isso aqui esses dias. Porque você sabe por quê? Às vezes eu fico assim, mas é porque é o meu anseio de verdade como professor, meu anseio como um profissional que está na área, que atende, é que você saia dessa zona, às vezes, de conforto que está te limitando. Esse é o meu maior objetivo, de verdade. E para você entender que esse é o meu principal objetivo, olha só o que eu preparei para você. Quando a gente fala no Lipoparme ele é uma metodologia. Então quero que você veja aí, ó, do meu ladinho aqui, o que você vai ter no Lipoparme quando você entrar. Você vai ter acesso aos 5 passos que eu te mostrei, todos os 5 passos detalhados, então, ó, do mapa do sucesso, todos aqueles módulos de forma detalhada, 3, 4, 5, tudo isso, prática, tudo muito aprofundado. Você tem acesso também ao curso de lipedema. Ricardo, mas eu não vi o curso de lipedema. Espera aí que eu vou te mostrar. Vou te mostrar aqui agora. Bem rapidamente aqui. Vamos aqui no curso de lipedema. Olha só. Além do Lipoparme, que é aquele curso que eu te mostrei, você vai ter acesso ao curso de lipedema,
onde você tem aqui todo o conceito, diferença de celulite, aparência celulítica, então você vai ver tudo isso, aprofundando no lipedema, aspectos fisiológicos e assim por diante, planos de tratamento que você vai fazer no paciente com lipedema, e você vai ter a parte prática também. Então, além de toda a parte teórica, você vai entender como você vai tratar o lipedema em diferentes tipos de equipamentos. Nós temos avaliação de casos clínicos também real, tá? Então, a gente pega aqui alguns pacientes com lipedema, trouxemos essas características do que esses pacientes apresentam, e aí nós conseguimos trazer isso para você, para que você vivencie bem esse caso, né? Esses casos. Então, são vários casos onde nós trabalhamos com eletroestimulação, como que nós vamos trabalhar com eletroestimulação, quais são as características, programações que nós vamos fazer para esses pacientes, quais são as técnicas que nós vamos utilizar. Então, você vai ter acesso também a esse curso, porque, como eu disse, meu objetivo é que você também se atualize. Lipedema está no momento no mercado onde os médicos vêm se falando mais sobre isso, os pacientes vêm tendo uma noção maior que podem ter lipedema, então estão procurando tratamentos para lipedema, e você que não entende de lipedema, você precisa se atualizar. Você precisa ficar atento a esse nicho do mercado que está crescente, né, que está crescendo, e os médicos estão indicando mais nós profissionais da estética para os tratamentos de lipedema, porque você vai atuar junto com o médico, junto com o nutricionista. Então é um outro nicho do mercado que não é só uma questão mais só uma aparência, só por estética, mas entra uma questão de saúde, de qualidade de vida, e isso é muito importante. E você que está à frente, você que entende desse mercado, você que entende sobre essa patologia, você está na frente de muita gente. E isso faz com que você tenha um reflexo diretamente no seu faturamento. Entende por que eu falo dessa questão de atualizar? Ai, Carlos, mas eu acabei de fazer uma pós-graduação. Pós-graduação, gente, é muito... Em um final de semana você vê sobre um monte de coisas. Eu sou professor de pós-graduação. Às vezes eu tenho que falar de todas as tecnologias de eletroterapia em um final de semana, em 3 dias, 2 dias. É quase que impossível isso. Então você vê ali muito por cima. Por isso o Lipoparme a gente dividiu aqui. E além de você ter acesso ao lipedema, você vai ter acesso também aqui, ó, vou te mostrar. Então, ó, você tem acesso ao Lipoparme, 5 passos. Você tem acesso ao curso de lipedema. E para você que entrar nas primeiras 24 horas, quando nós abrimos as vagas, nas primeiras 24 horas, você vai ter acesso à formação completa em hidrolipoclasia com agulha e com cânula. Ricardo, mas dentro do Lipoparme tem um módulo de hidrolipo, não tem? Tem um módulo de hidrolipo, tem um módulo de intradermo, de ultrassom, de radiofrequência, de eletrolipólise, tem tudo lá. Porém, você que entra nas primeiras 24 horas, você tem um plus, você tem algo a mais, que é um curso, uma formação que eu tenho só voltada à hidrolipoclasia, com agulha e com cânula. Tá? Então você tem isso nas primeiras 24 horas. Por isso essa metodologia toda. Você tem acesso aos 5 passos, você vai entender sobre vendas, sobre marketing, você vai entender sobre a parte técnica, sobre avaliar o seu paciente, exames de sangue. Você vai ter acesso ao curso de lipedema também, de uma forma descomplicada, trazendo para você o que é um lipedema, a diferença entre celulite, aparência celulítica, como que eu vou tratar esse paciente de lipedema, quais são as possibilidades, evidência científica, e você tem acesso também à formação em hidrolipoclasia. Olha que baita de uma oportunidade que você está tendo. E além de tudo isso que eu te falei aqui, você tem acesso, assim que você entra na metodologia, à nossa central. O que é essa central, Ricardo? Essa central de apoio do aluno é uma central onde você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo e com a equipe. Nós temos uma equipe de professores, inclusive são professores mesmo, tá? Não é estagiário não. Nada contra estagiário. Mas é porque é muito ruim você entrar no curso e você não ser respondido por um professor, por uma equipe de professores, pelo professor, colocar alunos para responder alunos dentro de grupos e assim vai. Não é sobre isso. Não sou um menino aqui, não. Tem toda uma história dentro do Lipoparme. Tem toda uma história.
dentro da minha empresa do Instituto Ávila de Ensino. É toda uma história. Eu não me caracterizo como um professor, não. Eu sou professor em mais de 10 pós-graduações em todo o Brasil. Sou um professor hoje referência em eletroterapia em todo o Brasil. Não estou aqui brincando de vender curso online. Não comecei ontem vendendo aqui cursinho online, não. Então eu falo isso com muita sinceridade com você. Meu principal objetivo dentro da central de apoio do aluno é te dar um apoio. É te dar um direcionamento. Tá com dificuldade na hora de você pensar num caso clínico? Você vai mandar pra gente. Então vai ter mais cabeça pensante, né? Cabeças pensantes. Mais cabeças pensando dentro do seu negócio, a chance de dar certo aumenta muito. Se você tem uma pessoa só pensando para você, que é você, mas se você vai lá e aumentou mais essas pessoas pensando para o seu negócio, isso é bom para quem? Para você. Isso é bom para você. E por um investimento que se você fosse pagar várias pessoas para pensar para você, porque isso é o mais caro, tá? Pensa comigo aqui. É caro hoje você comprar o conhecimento de alguém. É caro. É caro. Sabe por quê? Foram muitos anos eu estudo muito. Meus professores, muitos anos estudando também. Então é caro. É caro você buscar um conhecimento. É caro. Tanto que eu poderia cobrar tranquilamente na metodologia Lipoprime, R$5.000. Poderia cobrar R$5.000 aqui tranquilamente. Tranquilamente. Sabe por quê? Porque vale. Por que que vale, Ricardo? Porque te traz retorno. Alguma coisa só é boa, a gente só considera que vale quando essa coisa, esse produto, ele te dá o quê? Retorno. A gente chama isso de ROI. E a minha missão é fazer com que você dê certo. Eu vou fazer de tudo. E eu faço. E a minha equipe também faz de tudo para que você dê certo. Esse é o objetivo. Ponto final. Ponto final. Por isso eu te falo que eu poderia cobrar 5 mil e deixa eu te falar, até mais. Sabe por quê? Que curso que te passa o que a gente fez, igual, por exemplo, com a Angélica. A Angélica faturava 3, 4 mil reais. A Angélica mandou uma mensagem hoje. De verdade, não contei pra você. Não contei pra vocês aqui. Marco, Vitor, da equipe minha aqui. Não contei pra vocês. Comprou um carro novo. De verdade. Comprou aqui um carro novo. Tanto que ela vai vir para São Paulo, para aquele evento que a gente vai fazer agora, ela já vai vir no carro dela. Isso não tem preço. Quando a Angélica entrou no curso, faturava seus 2, 3 mil reais atendendo uma comunidade no Rio de Janeiro. Tá? Na região dos Lagos. Ela atendia uma comunidade. Hoje está com 2 consultórios. E um consultório super novo, que ela reinaugurou agora, montou o consultório novo, super novo, e hoje me mandou essa mensagem. Sabe por quê? A gente faz de tudo para que dê certo. A ação do Dia das Mães, a Angélica faturou em menos de 30 dias 10 mil reais. Aí nós temos vários exemplos, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tudo começa com uma decisão. Se eu não decidir, se eu ficar me vitimizando, se eu ficar preocupando porque eu acabei de investir em um equipamento, eu não posso investir. Gente, se você investir em um equipamento, eu já te falei isso aqui, aí que você precisa investir em você. Porque do lado de cá, você pode ter uma certeza. Tá aqui gravado. Nós, quando eu falo nós, eu, equipe, vamos fazer de tudo para que dê certo. E além do mais, nós estamos chegando em período do ano, né? Nós estamos agora em outubro, nós estamos chegando aí em novembro. Novembro, nós temos uma ação que nós fazemos com os alunos da Black, que é fantástica. Nós ensinamos você a como vender na Black, sem parecer promoção, porque não é promoção, não é sobre promoção, mas como você vai atrair esse cliente na Black. A Black do ano passado que nós fizemos com os alunos foi algo extraordinário. De verdade. Foi extraordinário. Tem como até a gente colocar alguns depoimentos aqui, né? A gente vai colocar aqui para você
alguns depoimentos dos alunos da Black do ano passado. Uma delas, Luana. Luana faturou muito na Black do ano passado. Então a gente vai colocar aqui para você. Então aproveite essas oportunidades, tá? Aproveite a oportunidade. A oportunidade é para você, não é para mim, é para você. Entenda isso. Ricardo, agora vamos falar um pouco mais técnico aqui. Quantas certificações eu vou ter no Lipoparm? Você vai ter 4 certificações, tá? Então ele é um curso com 4 certificações. Você tem a certificação do Lipoparm em si, você tem a certificação do lipedema, você tem a certificação de hidrolipoclasia para quem entra nas primeiras 24 horas, tá? Então tem que correr assim que a gente abrir as vagas na segunda-feira, corra para fazer sua inscrição, tá? A gente abre as vagas bem no iniciozinho da manhã, 6 horas da manhã a gente já está abrindo as vagas para quem está em um grupo seleto, tá? Como que eu entro nesse grupo, Ricardo? É aqui embaixo, ó. Você clica aqui e você vai entrar nesse grupo seleto, mas espera que eu vou te passar mais algumas informações aqui. Mas já entra no grupo. Já entra no grupo para garantir primeiro o link. Porque nós temos mais de 5.000 pessoas inscritas aqui nesse evento. Tá? Mais de 5.000 pessoas inscritas aqui. E quem entra no grupo seleto vai receber o link de compra primeiro do que as outras pessoas. Então vai ter benefícios que acabam rapidamente e que as outras pessoas não têm acesso. Então quando você entra nesse grupo, você tem acesso, né, a esse link em primeira mão. Então você está num grupo de exclusividade para realizar a compra primeiro. E por que do grupo? Por que esse grupo, Ricardo? Porque eu sou muito a favor de quem realmente chegou até aqui. Eu sou muito... É uma questão de comprometimento, sabe? É sobre comprometimento. Você que está comprometido com você, porque é com você, não é comigo aqui. Não é um comprometimento comigo. Não, não é comigo. É sobre você isso daqui. Essa jornada, esse evento, não é sobre mim, é sobre você. É sobre você. Então, quem realmente está comprometido, na minha visão, merece estar em um grupo seleto. E precisa estar, porque você é comprometido. Por isso esse grupo. Tá? Então você vai ter 4 certificações, porque tem a certificação de eletroterapia aqui também. Então são essas 4 certificações que você vai ter. E aí você me pergunta assim, Ricardo, quanto que vai custar isso? Antes de eu te falar o preço aqui, eu poderia cobrar tranquilamente R$5.000, né? Poderia, até mais, porque eu sei o retorno que o curso te dá. Eu quero que você entenda alguns pontos do que você vai ter. Vamos fazer um overview aqui, uma revisão do que você vai ter no Lipoparm? Então você vai ter aqui, ó, os 5 passos, que é o curso do Lipoparm aprofundado, completo, com prática. Você vai ter acesso ao lipedema descomplicado, ou seja, o curso de lipedema também com teoria e prática detalhada para você replicar. Você que entrar nas primeiras 24 horas, você vai ter aqui a formação em hidrolipoclasia descomplicada. Você vai ter acesso a 4 certificações. E você que entrar no grupo, os 30 primeiros que comprarem o curso, vão participar de um sorteio de um aparelho BioSteam 4 canais da Bioset. Esse aparelho, inclusive eu utilizei ele na prática nossa aqui do evento, é um aparelho fantástico, gosto muito dele, porque ele é portátil, dá para trabalhar aí a eletroestimulação, mesmo que você já tenha um equipamento de eletroestimulação, você vai ter um outro que dá para trabalhar em alguns outros ambientes, e é sempre bom, né? Ainda mais ganhando um equipamento, né? Participando desse sorteio. Então os 30 primeiros que comprarem o curso vão participar desse sorteio. Ou seja, aumenta a sua chance de ganhar, são só para os 30 primeiros. Então assim que a gente liberar o link na segunda-feira, você corre e já compre para você já participar desse sorteio, tá? Vai ser bem legal, é um aparelho muito bom. Então eu revisei aqui com você o que você vai ter no Lipoparm. Ricardo, qual que vai ser o valor do curso? Se não vai ser R$5.000, quanto que vai ser? O Lipoparm, ele tem um investimento, você faz um investimento de R$ 185,85 por mês. Então são 12 parcelas, quando você compra no parcelado, tá? Quando você compra ali no cartão parcelado, são 12 parcelas de R$ 185,85, menos de R$ 190 por mês. Ou você pode fazer um investimento à vista, né, que é R$ 1.797. Ricardo, mas deixa eu te falar aqui, esse valor para mim é pesado. Sim, às vezes pode ser um valor pesado, pode ser mesmo.
De verdade. Sabe por quê? Porque eu sei o investimento, eu sei o retorno que você pode ter com ele. Então, o que é bom é caro mesmo, tá? O que é bom tem um valor. O que é bom de verdade, sabe o que eu caracterizo como algo de valor e algo que não vale? Algo de valor, um produto de valor é aquele que você faz um investimento e ele te dá o quê? Um retorno 2 a 3 vezes mais do que você investiu. Isso já no primeiro e no segundo mês. O que eu considero algo que não presta, não tem um valor agregado? É aquele produto que você investe e depois você arrepende, você fala, que coisa. É o barato que sai caro. Sabe aquele barato que sai caro? Cuidado com o barato que sai caro, tá? Cuidado, porque o barato sai caro. Você precisa ter segurança, você precisa ter conhecimento, você precisa ter suporte, você precisa ter direção. Então, realmente, é um investimento, mas é um investimento que vai mudar tudo aquilo que você está vendo hoje, vai te levar para um próximo nível, de verdade. Olha só aqui, ontem consegui vender meu primeiro programa de tratamento, primeira venda, R$ 1.500. Já paguei o curso e sobrou ainda no investimento. Tá? Então ela fala aqui que ela já praticamente pagou o curso e ainda sobrou, né? Que ela vendeu um pouquinho mais. Olha só, a Milena colocou assim, eu entregava resultado, mas o curso mudou a minha vida. Eu estou com a agenda lotada e em uma semana já fechei 6 pacotes, né, 6 programas do Lipofarm de R$ 1.500. Isso aqui, ponto. Fechou. É isso que eu quero. Tá? Tá aqui. Tio. Os alunos me chamam de tio, tá? Para você que está aqui pela primeira vez, é muito comum os alunos me chamar de tio. Tio, tenho muito a agradecer a você pelo curso mais que perfeito. Hidrolipo e Lipofarm. Ah, Hidrolipo e Lipofarm. Por quê? Porque ela comprou nas primeiras 24 horas e teve acesso ao curso de hidrolipoclasia com agulha e com cânula também. E ainda você tem mais. Na época da Lari aqui, não tinha o lipedema. Você vai ter acesso ao lipedema, ao hidrolipo e ao Lipofarm. Olha só, tá saindo mais na vantagem ainda que a Lari aqui na época que ela comprou. Tá? Na época que ela comprou aqui o curso. E ela já falou. Olha só o que ela falou para mim. Eles foram a minha virada de chave. Entrego o resultado que nem eu acredito que são meus. Hoje sou referência em 2 dos 4 municípios nos quais trabalho, devido ao aprendizado que tive contigo. Obrigado. Isso para mim é o que me motiva a estar aqui com você. Isso para mim é que me dá essa confiança e segurança de eu chegar aqui e falar para você assim, ó, pode entrar. Sabe por quê? Porque eu sei do meu nível de comprometimento. E é o que eu te falei, eu vou fazer de tudo para que você dê certo. Você pode ter certeza da nossa parte aqui, da minha parte, da minha equipe, que você vai ter aula com a minha equipe também, da equipe de professores, da parte de marketing, da parte de estratégia. Pode ter certeza, certeza. Nós, da nossa parte, a gente vai fazer valer a pena. Por isso, a decisão, my friend, a decisão, minha amiga, é com você, a partir de agora. Tá? A decisão é com você. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, para quem estiver no grupo. Tá? Às 6 horas da manhã, para quem estiver no grupo, a gente abre as inscrições. Tem algumas pessoas que já estavam na lista de espera do Lipofarm também. Mesmo você que esteja na lista de espera, entre aqui no grupo. Tá? Então, entre no grupo. Você já está conversando com a nossa equipe. Caso tenha alguma dúvida também, pode me chamar no direct lá no Instagram. Pode entrar em contato aqui também com o nosso suporte. Tá? Então, aqui ó, você tem o link para entrar no grupo. Entrando no grupo, você vai ter acesso ali aos administradores do grupo. E ali nos administradores tem o nosso contato. E nós vamos já conversar também, tá? No domingo à noite eu vou mandar uma mensagem para vocês dentro do grupo para a gente conversar antes de abrir as inscrições na segunda-feira. Então já entre no grupo. E olha, as inscrições elas só abrem, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. As inscrições oficiais só abrem na segunda-feira, 7 horas da manhã. Somente na segunda-feira. Somente na segunda-feira, 7 horas da manhã. E é tudo pela Hotmart. Nosso curso ele está hospedado na Hotmart, ele fica na Hotmart. Então toda a compra é feita diretamente na Hotmart. Uma das empresas maiores a nível mundial de cursos hoje. De curso digital. Beleza? Isso é importante eu te passar todos esses detalhes. Então, entre no grupo. Para você que tomou a decisão, tá, ó, pera aí. Não entra no grupo aleatório, não.
eu tô pensativo. Não. Entra no grupo quem tomou a decisão, quem já entendeu. É para mim, eu preciso, eu quero, mesmo eu tendo investido em equipamento, mesmo eu estando passando por um período de dificuldade, aí que eu preciso investir, aí que eu preciso investir. Então, se você tomou essa decisão, entre no grupo. Eu te espero lá, segunda-feira, às 6 horas da manhã, nós abrimos as inscrições e vamos ficar mais coladinho ainda, mais juntinho, para que a gente chegue juntos, junto comigo aqui, ó, do meu ladinho, no seu objetivo. Esse é meu principal propósito. Te espero na segunda-feira. Parabéns! Parabéns para você por ter participado de toda essa jornada aqui comigo. Parabéns mesmo. Eu fico muito feliz com o seu comprometimento. Eu fico muito feliz porque você chegou até aqui. Posso te falar uma coisa? Poucas pessoas chegam até o topo. Pouquíssimas pessoas chegam até o topo. Sabe por quê? As pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas gostam de pular processos, mas só chega no topo e permanece no topo quem passa pelo processo. E passar pelo processo, às vezes dói no bolso, porque você tem que investir. Mas se você não investe em você, que é o principal equipamento da sua clínica, outra pessoa pode investir. E essa outra pessoa não é você. Nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Ninguém mais. Isso eu falo por mim. Todas as vezes que eu cresci foi porque eu tomei as decisões que eu precisava tomar. E por isso eu estou aqui hoje, por isso eu tenho hoje, com muita gratidão, mais de 5.000, 6.000 alunos, sou um dos professores mais conhecidos na área. Nos atendimentos também, de todos os projetos, passei pelo processo. Foi doloroso, tive que fazer sacrifícios, mas esse é o processo. E só passa pelo processo quem está disposto mesmo, quem toma decisão. Então, foi muito bom ter você aqui. Parabéns mais uma vez e nos vemos na segunda-feira, 6 horas da manhã. Grande abraço!